Estamos iniciando mais um programa Fé Católica. Agradecemos imensamente mais uma vez a companhia de vocês na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, uma obra de evangelização do Instituto de Missionários Leigos. Nós estamos durante todo esse mês de setembro falando sobre o mês da Bíblia ou temas relacionados. E iniciamos na segunda-feira com uma reflexão sobre o documento 111 da CNBB e a palavra habitou entre nós. No programa de ontem falamos do capítulo 1 do documento 111. Nós refletimos sobre o capítulo 1 que tem o seguinte título: A Palavra Fala da Palavra, um capítulo que explora a parábola do semeador, sua riqueza de imagens, a disposição do semeador em lançar as sementes em todos os terrenos, sem exclusão de nenhum terreno, as sementes perdidas em solos inférteis e as sementes que produziram frutos ao cair em terra boa, sementes que deram frutos em abundância na quantidade de 100, 60 e 30, recompensando proporcionalmente aquelas sementes que foram perdidas em terrenos ruins. Nessa parábola, vimos que o semeador é Jesus e a semente, a palavra de Deus. O destaque da parábola, meus irmãos e minhas irmãs, é para a semente que deve ser semeada. A parábola do semeador é a chave de inspiração para o documento 111 da CNBB. Jesus narrou a parábola do semeador com a finalidade de inculcar ânimo em seus ouvintes diante da rejeição à sua pessoa e da crise da sua missão na Galileia, em que muitas sementes foram improdutivas, perdidas, mas outras tantas foram produtivas ao cair em terreno bom. Jesus terminou essa parábola, conforme vimos no programa passado, com a seguinte advertência: quem tiver ouvidos, ouça. Uma advertência em tom profético para o valor de escutar a sua palavra. Conforme o documento 111, aos discípulos de qualquer tempo, aos de ontem e de hoje, incumbe a grande missão de ensinar o povo de Deus a ouvir a palavra de Deus e a ela responder. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos no programa de hoje conversar sobre o capítulo 2 do documento 111. O capítulo 2, com seu título, É Tempo de Semear. É bastante sugestivo para a nossa missão evangelizadora. O próprio título já sugere que é tempo da semeadura, tempo de anunciar a palavra de Deus e dar testemunho dela. O capítulo 2 desenvolve 4 pontos importantes. O primeiro deles, a palavra de Deus e sua importância na vida da igreja. O segundo, a relação dos católicos com a Sagrada Escritura. E o terceiro, o que é a animação bíblica da pastoral. E por fim, o quarto, a palavra de Deus e comunidades eclesiais missionárias e a iniciação à vida cristã. Vamos começar pelo primeiro. A palavra de Deus e sua importância na vida da igreja. A palavra de Deus sempre foi valorizada pela tradição da igreja. São Jerônimo se interrogava: como seria possível viver sem o conhecimento das Escrituras, se é por elas que se aprende a conhecer o próprio Cristo? A Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação, Dei Verbum, também afirmou: o estudo da Sagrada Página seja como que a alma da Sagrada Teologia. Do mesmo modo, meus irmãos e minhas irmãs, o documento da Conferência de Puebla, Conferência Latino-Americana, afirmou: a Sagrada Escritura deve ser a alma da evangelização. Também a Conferência de Aparecida afirmou coisa semelhante: desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Assim, está afirmado no número 247. Mais enfático ainda foi o Papa Bento XVI na exortação apostólica Verbo Domini, uma exortação sobre a palavra de Deus. Quando não se formam os fiéis num conhecimento da Bíblia, conforme a fé da igreja, no suco da tradição viva, deixa-se efetivamente
um vazio pastoral. Assim, ele diz no número 73. Concluímos que a Sagrada Escritura é a fonte da evangelização. Se faltar a fonte, a água não jorra, a vida desfalece. Sem a palavra bíblica, facilmente se esgota o diálogo com Deus. Sem a leitura da palavra, não é possível o encanto por Jesus Cristo e o encontro com Ele. A relação dos católicos com a Sagrada Escritura é uma relação vital, primordial. Nós vamos então entrar agora no segundo ponto. Embora tenha crescido muito o apreço dos católicos pela Sagrada Escritura, necessitamos motivar ainda mais essa relação de contato com a Palavra de Deus em todas as atividades evangelizadoras da Igreja, nos círculos bíblicos, nos grupos de oração, na catequese, nos movimentos e nas pastorais. Em todos esses espaços e ações, a Palavra de Deus deve estar em primeiro plano, ser a fonte. Necessitamos, meus irmãos e minhas irmãs, cultivar a intimidade com a Palavra de Deus. Através da leitura orante, através da escuta, através do encontro pessoal, em pequenos grupos, ou seja, em comunidades eclesiais missionárias que se reúnem para estudar e escutar a Palavra de Deus. Eu quero entrar no terceiro ponto deste capítulo. O que é a animação bíblica da pastoral? Não se trata de enunciar novos formatos, novos esquemas e novos organismos, novas sistematizações organizacionais de paróquias ou dioceses. Mais do que tudo isso, e antes de qualquer outra iniciativa, por animação bíblica, se pretende dizer que todos os agentes evangelizadores, os bispos, os padres, os religiosos, os catequistas, os ministros, os coordenadores, os administradores e outros tantos fiéis envolvidos na vida comunitária, tenham todos o entusiasmo, a seiva interior originada do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo mediante a palavra. Que cultivem a espiritualidade bíblica, que se alimentem da palavra. A palavra de Deus e comunidades eclesiais missionárias e a iniciação à vida cristã. Nesse documento, sobretudo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja, explicitaram entre as metas propostas para a Igreja no Brasil a seguinte: evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, em comunidades eclesiais missionárias, pelo anúncio da Palavra de Deus. E para levar a cabo tal meta, oferece dois caminhos bastante sugestivos: formar comunidades eclesiais missionárias alimentadas pela Palavra de Deus e cultivar, na iniciação à vida cristã, o crescimento espiritual a partir do contato com a Palavra de Deus. Então, dois pontos essenciais: o crescimento espiritual a partir do contato com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve estar em todas as nossas atividades evangelizadoras, reuniões, encontros, grupos, movimentos, todos eles devem estar fundamentados, inspirados, movidos pela Palavra de Deus. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Queremos deixar um forte, carinhoso abraço a todos vocês e desejar que façamos da Palavra de Deus a centralidade da nossa vida comunitária, que a palavra tenha a primazia em tudo o que fizermos. Tchau, tchau.